Muito bem, meus amigos, vamos começando com mais um canal Fatos, Informações e Opiniões com Ed Moreno, mais uma edição, né, para você aqui. O nosso canal é um canal independente, você pode participar, você pode estar com a gente aqui, se inscrevendo no canal, clicando no joinha, deixando seu like, é muito importante seu like, e que você também se inscreva no canal. Pode comentar, pode nos ajudar a divulgar aí o link nos grupos de WhatsApp, tá? O empresariado local que quiser também colaborar conosco, né? Nós estamos aqui prontos, né, para divulgar a sua marca aqui, né, no canal Fatos, Informações e Opiniões. Hoje eu tive que mudar um pouquinho aqui, né, a proximidade meu da tela, porque o óculos, ó, saiu a lente. Tem que fazer uma permutinha aí com a ótica aí, porque saiu a lente, né? Caiu, simplesmente caiu. Já tá bem velhinho, né? E aí tem que aproximar, né? Tem que aproximar a tela aqui para que a gente possa ter uma leitura melhor. Então não estranhe não se eu ficar puxando aqui a visão aqui, porque infelizmente, né, hoje tive esse contratempo do óculos aí. Mas vamos começar com as informações, porque a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ do Senado, aprovou o texto base do novo Código Eleitoral, com 20 votos favoráveis e 6 contrários, né? Na mesma sessão, os senadores votaram separadamente e autorizaram a inclusão do voto impresso, que foi aprovado por 14 a 12 votos. A proposta prevê que a urna eletrônica registre os votos em papel para a conferência. O relator da reforma, o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, não queria incluir o tema no projeto, mas a oposição conseguiu aprovar o destaque. E o senador Jorge Seif comemorou, né? Por 2 votos de diferença, aprovamos o voto impresso e auditável. É uma grande vitória para o Brasil. Hoje temos mais transparências às eleições. Essa é a segunda vitória da oposição nesta quarta-feira. A primeira foi a eleição do senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, para a presidência da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI, do INSS, derrotando Omar Aziz, do PSD do Amazonas, o que seria um desastre, né? Omar Aziz, quem é que não lembra, né, da CPI da Covid? E o Omar Aziz era indicado pelo presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, do União do Amapá. O colegiado vai investigar agora fraudes que prejudicaram aposentados e pensionistas, né? Mais uma derrota, né? Daqui a pouco eu vou falar mais sobre essa situação aqui, né, da Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ do Senado, que aprovou, né, o texto base do novo Código Eleitoral com 20 votos favoráveis e 6 contrários, né? Na mesma sessão, os senadores votaram separadamente e autorizaram a inclusão do voto impresso, que foi aprovado por 14 votos a 12. 2 votos, mas muito importante, muito importante, muito importante. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre isso aí, tá? Antes, agora nós vamos falar da situação dessa CPMI, que começa já arrebentando, né? Vai começar dando trabalho aí para o governo Lula. Isso porque a CPMI começou, né, de forma fulminante, com pedido de quebra de sigilo de ex-ministro e convocação do irmão, né, do presidente Lula, que é o que todo mundo queria, né? Instalada há algumas horas, né, a CPMI, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS, já recebeu mais de 100 requerimentos de parlamentares. Entre os pedidos estão quebras de sigilo bancário, fiscal e telemático, além de convocações, né, e convites de autoridades e ex-integrantes do governo. Todos os pedidos são do senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, e a senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, que também tem aproximadamente 100 pedidos prontos para serem protocolados no colegiado. Os documentos apresentados até o momento incluem solicitação de quebra de sigilo telemático de Alessandro Antônio Stefanuto, que presidiu o INSS entre janeiro de 2023 e julho de 2025, e do ex-ministro da Previdência Carlos Lupe. Também foi protocolado um pedido para levantar os sigilos bancário e fiscal de Lupe no mesmo período. Outros nomes aparecem na lista, né? Foi requerido acesso aos dados bancários e fiscais
de Alcides Veras dos Santos, presidente da CONTAG, a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, de 2019 a 2025, e de José Carlos Oliveira, ex-presidente do INSS e ex-ministro do Trabalho e da Previdência no intervalo entre 2021 e 2025. E além das quebras de sigilo, os parlamentares querem ouvir integrantes do governo. Há convites, né, para que compareçam ao colegiado o ministro-chefe da CGU, da Controladoria Geral da União, Vinícius Marques de Carvalho, o ministro da AGU, da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, e o atual ministro da Previdência, Volney Queiroz. Também foi apresentado o requerimento de convocação do Frei Chico, José Ferreira da Silva, o vice-presidente do Sindinap, o Sindicato Nacional dos Aposentados e Idosos. Vai ter que aparecer, vai ter que aparecer. Eu sempre falei aqui que a tal da CPI ela é bastante complicada, porque todas foram realizadas, né? A CPI do MST, por exemplo, descobriu muita coisa, porém caiu na mão do inimigo, caiu na mão da esquerda e afundaram a CPI, né? E agora não, né? Agora a CPI cai na mão da oposição a esse desgoverno aí, e agora a coisa pode ser outra, né? A situação pode ser totalmente outra. E esperamos que seja. E depois dessa derrota, né, do governo Lula, o Hugo Mota foi chamado às pressas lá para uma reunião com o presidente, né? O governo Lula entrou em parafuso. A derrota na CPMI do INSS vai desnudar a roubalheira implementada pela atual gestão, né? Vai arrebentar. Os próximos dias serão agonizantes para Lula e sua trupe. Diante disso, após o revés, o Hugo Mota foi convocado, Hugo Mota, que é o presidente da Câmara dos Deputados, né? Ele foi convocado a comparecer no Palácio do Alvorada e o Lula agora quer explicações. Enquanto isso, Gleisi Hoffmann, a ministra de Relações Institucionais, está reunida com os líderes do governo para tentar entender o que aconteceu, né? Está se reunindo ali. E eles vão tentar, de alguma forma, algum contragolpe, algum jogo sujo, né? Mas na situação da ministra é simples, né? Gleisi não tem competência nem credibilidade, né? Isso aí é só falar, não tem competência, não tem agilidade, enfim, né? Não é uma pessoa apta para o cargo e faz parte da agenda do PT, faz parte da agenda de esquerda, né? Perderam e são derrotas que preocupam, né, o governo Lula, né, que preocupa o sistema, que preocupa o STF, porque essa questão do voto impresso auditável era uma das questões aí, e é uma das questões que precisa com urgência mudar, né, porque as eleições de 2022 não foram limpas, não foram claras, não foram transparentes, não tem nada de transparente nela. E com essa mudança e essas duas derrotas do governo hoje, nesta quarta-feira, vai sim fazer a cúpula do PT, da esquerda, do STF entrar em desespero. Eles vão, de alguma forma, tentar responder. Já tem a questão das sanções, né? Já tem essa questão diplomática com os Estados Unidos. E agora vem essas derrotas aí, né? Eu tenho certeza que a casa está caindo para o sistema, né? Eles estão levando porrada de todo lado. Enfrentaram todo mundo, cometeram atrocidades, aberrações jurídicas, perseguições, né? E agora chegou a hora de levar o troco, né? Está ruindo a casa do sistema e a gente espera que continue ruindo. Eu espero que continue ruindo. Vamos falar então agora da Solo Forte, né? A Solo Forte, que é um dos parceiros comerciais nosso, o primeiro, na verdade, né? Porque nós começamos aqui no dia 29 de novembro, começamos aí com 10 minutos, depois fomos para 15 minutos e agora, devido a tantas informações, nós estamos chegando até 40 minutos aí. E claro, o objetivo é aumentar. Muita gente fala que vídeos longos não dão audiência, não dão visibilidade. Talvez seja verdade, os vídeos mais curtos sim. Só que, como nós trabalhamos na linha da informação do jornalismo, não se faz informações com apenas 10 minutos, né? Eu já trabalho aí com informação
há muito tempo e é no mínimo uma hora para a gente passar aqui as informações de acordo. É claro que uma vez ou outra nós teremos um tempo menor, né? Mas o objetivo aqui do canal Fatos, Informações e Opiniões é chegar a uma hora, né, de informações. Vamos falar da Solo Forte. Estava falando dela que desde o começo está conosco, desde dezembro, né? A Solo Forte é uma empresa com profissionais experientes dedicados, é uma empresa de planejamento e consultoria e agricultura de precisão, com foco no manejo para a alta produtividade das lavouras, composta por profissionais experientes com uma ampla experiência em pesquisa, extensão rural e desenvolvimento de mercado, né? A Solo Forte trabalha colaborando estreitamente com o grande e o pequeno produtor rural, utilizando decisões fundamentadas em dados para maximizar a produtividade e alcançar excelentes resultados juntos. As equipes da Solo Forte estão constantemente presentes no campo, o que garante um acompanhamento de perto, um acompanhamento próximo e personalizado de cada lavoura. Os profissionais competentes da Solo Forte implementam práticas que aumentam a segurança das operações agrícolas. Isso protege, né, diminui os riscos e protege os investimentos dos clientes Solo Forte. E são utilizados pelo pessoal da Solo Forte tecnologias avançadas, práticas inovadoras para aumentar a produtividade das lavouras e garantir assim colheitas abundantes e de alta qualidade, né? É assim que trabalha os profissionais da Solo Forte ao lado do grande e pequeno produtor na região de fronteira, em Ponta Porém, toda a região de fronteira. A Solo Forte que já tem uma parceria desde o início conosco aí, né? Nós temos aí esse trabalho e vamos esperar que continue aí por muito tempo, né? Também vamos seguindo com a informação, depois a gente fala dos outros parceiros comerciais. Pois é, né? Tem uma situação que está preocupando o país, né? Essa reação do mercado financeiro ao despacho insano, não vou falar o apelido que os jornalistas estão chamando o Flávio Dino, o ministro do STF, mas a reação do mercado financeiro ao despacho considerado insano de Flávio Dino para proteger os brothers de sanções norte-americanas não demorou, e é claro, né? Bancos e entidades financeiras não têm a menor intenção de se sacrificar para livrar a cara dos ministros, né? Na verdade, não é que não tem intenção, não podem, né? Não podem, eles não vão. A verdade é que tem uma ordem, tá? Tem uma ordem do STF, não pode cumprir ordem estrangeira dos Estados Unidos, por exemplo. Tá, beleza. Mas e as sanções que os bancos vão sofrer? Eles não vão correr esse risco de bilhões de prejuízo, né? Vão falir, vão acabar quebrando. E eles não vão enfrentar. Não vão enfrentar. Não tem, pode esquecer. Não vão enfrentar, não tem como, né? Não há possibilidade de enfrentamento. O dólar está subindo, a bolsa caindo, os bancos acenando com a possibilidade de limar as contas dos sancionados pelos Estados Unidos do sistema brasileiro, eliminando as contas aí, né? Porque os bancos até tentaram, né? Os representantes das instituições financeiras até tentaram, mas diante dessa posição insana dos ministros, né, de alguns ministros, eles falaram assim, beleza, então, só não falaram, mas pensaram, e não pronunciaram, mas foi dane-se, né? E se Flávio Dino e os parceiros resolverem mesmo continuar peitando as decisões dos Estados Unidos, vão ter que ir muito além desse palavratório inútil, né, de soberania, e vai ter que encarar essa luta aí com um inimigo adicional e interno, né, e poderoso. São esse pessoal aí que movimentam o dinheiro no Brasil, né? Movimentam a grana no Brasil, a bufunfa. E a velha parceria entre Lula, o pet de estimação dos banqueiros e os bancos, o que lhe permitiu manter o poder duvidoso, parece prestes a se dissolver nessas linhas aí das sanções, né, da Magnitsky. E a força da pressão avassaladora dos Estados Unidos é exatamente essa.
e inegável, né, o poder do dinheiro. Né? Se Lula, um negociante barato de poder, né, um pigmeu diplomático, um caixeiro viajante da política, ainda não entendeu que o modus operandi que o sustentou por décadas está sendo demolido, nos próximos dias ele vai entender. Se não entendeu agora, nos próximos dias ele vai entender com certeza. Por precaução, ele deveria reservar uma passagem aí no avião do amigo Nicolás Maduro, que está caindo lá na Venezuela. Aliás, eu vou ver se eu consigo aí um colaborador, né, pra gente fazer um prêmio aqui, né, fazer um bolão. Quando é que, se não cair nessa noite, né, quando que Maduro cai? Né, qual vai ser a data que Maduro vai cair? Quem acertar vai concorrer, se houver mais acertadores, né, claro, vão concorrer ao prêmio aqui. Eu vou ver se eu consigo no comércio local, para que a gente possa fazer isso aí, né? Até quando vai o Maduro, né? Essas bravatas aí, até quando ele fica no poder lá na Venezuela. Vamos fazer isso aí, tá? Eu vou primeiro consultar se eu tiver aí algum empresário que quiser doar alguma coisa aqui pra gente sortear para os nossos telespectadores, os nossos seguidores, né? Para que... Vamos fazer um bolão aqui, né? Vamos fazer uma aposta aqui de até quando vai ficar no poder o Nicolás Maduro, tá bom? Só para lembrar, só para fazer uma coisa diferente aqui, né? No nosso espaço, fatos, informações e opiniões com Ed Moreno. E continuar falando dos bancos, né? Das instituições financeiras avaliando aí a possibilidade de encerrar conta de ministros para reduzir riscos de sanções bilionárias, né? Se os bancos, se essas instituições permanecerem do lado dos ministros, a situação realmente não vai ser boa para eles, né? A gente já sabe, o impasse entre o Supremo Tribunal Federal e o sistema financeiro brasileiro ganhou um novo capítulo. Os bancos nacionais estudam encerrar de forma preventiva as contas de autoridades incluídas na lista de sanções da lei Magnitsky, aplicada pelos Estados Unidos. E a medida vem sendo analisada como uma forma de proteção diante das punições internacionais que recaíram sobre o ministro Alexandre de Moraes no ano passado. E como tem gente dobrando a aposta, né, parece que vai ter mais sanções. A discussão ganhou força após circular no Centro Financeiro da Faria Lima um parecer do BTG Pactual que sugeria o encerramento de contas como alternativa para diminuir, né, os riscos que as instituições podem ter, né, podem sofrer. Segundo o documento, a decisão poderia resguardar as instituições de sanções secundárias nos Estados Unidos, ao mesmo tempo em que ofereceria argumento jurídico para enfrentar eventuais questionamentos no Brasil. Encerrar ou segregar a conta por política interna é lícito. Fazê-lo porque mandaram de fora não é. Foi a afirmação do parecer. De outro lado, é preciso entender que o risco das sanções secundárias nos Estados Unidos, né? É preciso entender esses riscos, o que justificaria, né, um encerramento, né, ou uma segregação das contas quando, pelas políticas internas, houver risco concreto de enquadramento como facilitador, o que o tornaria cúmplice da atual situação. As sanções da OFAC, o Departamento de Tesouro dos Estados Unidos, têm aplicação imediata em bancos de todo o mundo, atingindo contas, contratos e relações comerciais. Executivos brasileiros temem multas bilionárias e elas virão caso sejam acusados de ignorar as restrições, mesmo diante da decisão do ministro Flávio Dino, que tenta dificultar a aplicação direta das medidas no Brasil. O clima de incerteza se agrava após a Embaixada dos Estados Unidos em Brasília divulgar o comunicado oficial do governo Donald Trump classificando Moraes como tóxico, né? Nós falamos isso ontem aqui. E advertiu, né, instituições que mantivessem negócios com ele. A declaração elevou a pressão sobre o setor financeiro e contribuiu para a queda das ações de bancos brasileiros nos últimos dias. Até agora, não há confirmação sobre em quais bancos Moraes mantém contas ativas. Sabe-se apenas que o pagamento de salário dos ministros ocorre no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal. Mas movimentações pessoais podem ser realizadas em instituições privadas. Na semana anterior, o ministro Alexandre de Moraes,
ou os ministros, né, além de Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Cristiano Zanin, eles se reuniram com banqueiros para discutir os efeitos da lei Magnitsky, e representantes do setor afirmaram que não há espaço para descumprir as sanções norte-americanas sem comprometer a operação internacional dos bancos. Segundo relatos de bastidores, os ministros não ficaram satisfeitos com as respostas e sinalizaram que pretendem reagir. Até o momento, a única medida oficial adotada foi a decisão de Flávio Dino, que segue como foco de atrito entre o STF e o mercado financeiro. Muito complicado, né? Eles querem enfrentar quem eles não podem enfrentar. Dias atrás surgiu um meme, né? De um gaipequinha enfrentando um cachorro grande, né? Que seria Donald Trump, o grande, e o Lula, o pequeno, né? Agora a questão são os ministros do STF que querem manter, né, essa postura de que vão enfrentar as sanções. E isso a gente já vem falando há muito tempo. Quem tem me acompanhado desde o início aí sabe que eu sempre disse que eles iriam dobrar a aposta sempre. Iam se manter tentando, né, iam continuar tentando se manter no poder. E é o que eles estão fazendo. Se vão conseguir, eu acho que não, né? A grande diferença é que no início era tudo piada, era tudo ironia. Hoje já não é mais. Hoje eles já estão muito preocupados com a situação em que eles estão enfrentando e não vai ser fácil, né? Eu falei agora há pouco de Maduro, né? E parece que está indo para o espaço, né? A era Maduro. A unidade expedicionária, a Marinha dos Estados Unidos, informou pelas redes sociais, né, que ativos da 22ª Unidade Expedicionária de Fuzileiros Navais estão sendo carregados no navio de assalto anfíbio, né, na costa da Virgínia, antes de seguirem para a costa da Venezuela. E a movimentação ocorre em meio à ordem do governo Trump para ampliar a pressão militar contra o narcotráfico na região. O navio de assalto, né, anfíbio, ele já participou de diversas operações em várias partes do mundo, incluindo o envolvimento no esforço de evacuação de cidadãos americanos do Líbano em 2006. Hoje, a Marinha dos Estados Unidos divulgou imagens de lanchas transportando diversos equipamentos militares e fuzileiros navais até o navio. Amadores falam sobre táticas, diz a publicação da Força no X, né, no antigo Twitter. Profissionais estudam logística. Recadinho aí, né? Em outra publicação, a Marinha Norte-Americana divulgou imagens do embarque de tiltrors, aeronaves que geram sustentação e propulsão por meio de um ou mais rotores motorizados. O navio de transporte anfíbio da classe San Antonio da Marinha dos Estados Unidos, Grupo Anfíbio Expedicionário, né, navega pelo Oceano Atlântico, segundo a postagem. Né? Tá chegando, aliás, já chegou, né? Além do grupo anfíbio, o Comando Sul dos Estados Unidos terá sob seu comando um submarino de ataque nuclear, aeronaves de patrulha e vigilância marítima, né? Diversos destroyers de classe Arleigh Burke e um cruzador da classe Ticonderoga, né? E a movimentação de 3 destroyers dos Estados Unidos em direção à Venezuela amplia essa pressão militar sobre o governo de Nicolás Maduro e mostra a superioridade bélica norte-americana, mas muito superior, né? E aí o Maduro vem com aquelas bravatas, né, de que tem 4 milhões e 500 mil milicianos. Aí você vai ver os milicianos nas redes sociais. Claro que tem mais gente que aquilo ali, né? Mas não dá, né? Não dá nem para o começo. É o que eu costumo dizer, não vai sobrar nem a sola do coturno dessa turma aí, né? O ditador Nicolás Maduro, ele tenta se manter, né? E faz as suas bravatas, afirmando que nenhum império vai tocar o solo sagrado da Venezuela. Ele diz isso em resposta ao envio de navios de guerra dos Estados Unidos em direção à costa venezuelana. E o pronunciamento aconteceu em Caracas ontem, né, durante um evento oficial com a presença de governadores, prefeitos e do ministro da Justiça, Diosdado Cabello.
Abre aspas para o Maduro. Defendemos nossos mares, nossos céus e nossas terras. Nós os libertamos, nós os guardamos e patrulhamos. Nenhum império tocará o solo sagrado da Venezuela, nem deve tocar o solo sagrado da América do Sul, afirmou Maduro em seu discurso, transmitido pela televisão estatal, né? O aumento da presença militar norte-americana com os aparatos militares, né, que nós já citamos, ocorre como parte de uma operação para combater o tráfico de drogas na América Latina. E a movimentação foi confirmada pela agência Reuters na última segunda-feira. E no mesmo dia, né, do discurso do Maduro, a porta-voz do governo dos Estados Unidos, Caroline Leavitt, afirmou que o presidente Donald Trump está preparado para usar toda a força norte-americana, com o objetivo de impedir que as drogas inundem, né, o país e levar os responsáveis à justiça. Segundo a porta-voz, o regime de Maduro não é o governo legítimo, é um cartel narcoterrorista. Em fevereiro, logo no início da sua gestão, Trump reconheceu o cartel de Sinaloa, do México, e o grupo Tren de Aragua, da Venezuela, como organizações terroristas estrangeiras. Washington também prometeu intensificar o controle migratório para restringir a entrada de membros dessas organizações. Tradicionalmente, a designação de grupo terrorista é reservada para organizações que utilizam violência com fins políticos, como Al-Qaeda, o Estado Islâmico, enfim. O governo Trump, porém, argumenta que as atividades internacionais desses grupos latino-americanos, que incluem aí tráfico de drogas, contrabando de imigrantes e ações violentas, segundo justificam tal classificação, né? A verdade é que essas bravatas de Maduro representam aí que o início do fim começou, né? Para o Maduro. Nenhum país, apenas o Brasil, né, reconheceu aí o Maduro como presidente da Venezuela. E agora, ele sendo considerado um narcotraficante, ele é procurado pela justiça dos Estados Unidos, inimigo dos Estados Unidos, e sim, vai sofrer as consequências. Chegou, né? O banquete das consequências chegou para Maduro. Agora ele vai se servir. Vamos falar de mais um parceiro comercial. Vamos falar aí da Coop Home Office, que chega aí com um projeto interessante para Ponta Porã moderno, né? Arrojado, e que vem com um novo conceito aí, né? A perfeita integração entre casa, escritório e lazer. Inovador, moderno, arrojado, perfeito. O Coop Home Office é um empreendimento único e exclusivo que chegou para mudar o conceito de morar e empreender em Ponta Porã. Versátil, completo, confortável e projetado com a melhor infraestrutura tecnológica e de segurança. O Coop Home Office é realmente perfeito. Perfeito para você que pode adquirir uma laje inteira para realizar um grande projeto. Perfeito para você que deseja conciliar casa, empreendedorismo e mais tempo para a família. Perfeito para a sua família que merece sempre mais conforto, segurança, lazer e qualidade de vida. Coop Home Office. Venha morar, empreender e ser feliz. É a Coop Home Office, né? A Coop incorporadora e construtora que tem o seu prédio sendo construído ali na Rua Deputada Araújo Moreira, no quarteirão entre a Avenida Brasil e a Rua Antônio João. E você pode conhecer, né? O prédio está ali sendo construído há 3 anos e 7 meses, né? 3 anos e 7 meses de construção, de obra ininterrupta e já em fase de conclusão. Você pode conhecer o funcionamento, você pode realizar o sonho de adquirir um apartamento indo ali no nosso plantão de vendas, que fica ali na frente, né? Onde o prédio está já em fase de conclusão. Você vai entrar no prédio do supermercado Bom Gosto através da Rua Deputada Araújo Moreira, e ali no térreo, antes de você subir para o segundo andar para suas compras, você já vai ver a linda maquete do prédio da Coop Home Office. E ali você vai entender, né, o funcionamento, pela maquete você vai entender o funcionamento do prédio. E com os nossos profissionais que estão ali prontos para te receber, você vai entender, né, os planos dali, você vai
conhecer o projeto, vai conhecer a planta do projeto, né? E ali você vai conhecer, né, os planos para você adquirir apartamentos de 43 a 259 metros quadrados e salas comerciais a partir de 23 metros quadrados. É a Coop Home Office que vem para Ponta Porã para deixar a nossa cidade mais moderna e embelezar ainda mais a nossa princesinha dos Ervais. Quem também está conosco é o Bob's Ponta Porã. Você sabe onde fica o Sabor dos Encontros? Fica ali na Avenida Brasil, esquina com a Avenida Presidente Vargas, em frente à Igreja Matriz São José. O Sabor dos Encontros está localizada ali. E o Bob's é uma marca renovada, jovem, aberta e que entende o contemporâneo. A trajetória de mais de 7 décadas, de 70 anos aí, né, dá ao Bob's experiência e solidez para ousar, inovar, e claro que os moradores de Ponta Porã e Pedro Juan Caballero não vão deixar de aproveitar o melhor do Bob's com descontos e benefícios exclusivos. E claro, vai virar um Bob's Fan. Como é que se vira um Bob's Fan? Você vai acessar o bobs.com.br, ali você vai deixar os seus dados, fazer o seu cadastro e gerar cupons promocionais. Esses cupons promocionais você vai usar e resgatar, né, esses cupons aí para participar das promoções ali, né, do Bob's Ponta Porã. São variedades de deliciosos sanduíches, acompanhamentos, né, são tão deliciosos quanto os sanduíches, os saborosos, os fantásticos, espetaculares milkshakes do Bob's Ponta Porã, você também vai ter acesso. Saladas, né? Café da manhã, enfim, você vai com esses cupons promocionais, né? Depois de resgatado, você vai aí poder ganhar descontos exclusivos, né? Para aproveitar o melhor do Bob's Ponta Porã. Então, mais uma vez, o endereço do Sabor dos Encontros do Bob's Ponta Porã é ali na Avenida Brasil, com a Avenida Presidente Vargas, em frente à Igreja Matriz São José. É o Bob's Ponta Porã que veio para fazer a alegria dos moradores da fronteira. E agora nós vamos voltar a falar da situação do Senado, né? Da CCJ do Senado, que aprovou o voto impresso e 20% das vagas no Legislativo agora para mulheres. A Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ do Senado, aprovou desta quarta-feira o projeto de lei complementar PLP 112/2021, com mudanças no Código Eleitoral. Importantes mudanças, hein? Após muitas reuniões e negociações e mais de 400 emendas e 6 relatórios, a comissão acatou o texto base por 20 votos a favor e 6 contrários. Entre as mudanças, o voto impresso pela urna eletrônica, manutenção da obrigatoriedade de 30% de candidaturas femininas, reserva de 20% das cadeiras nas casas legislativas para mulheres e quarentena para agentes da lei. A comissão também aprovou destaque apresentado pelo senador Jaime Bartoli, do PL de Rondônia, para que os candidatos possam usar recursos próprios em sua campanha até o total de 100% dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer. Na lei atual, o candidato só pode aplicar, né, 10%. O novo código também reduz a pena para o crime de divulgação de fatos inverídicos ou fake news, reduzindo de 1 a 4 anos, e multa para detenção de 2 meses e 1 ano de multa. O novo projeto também reduz de 2 para 1 ano antes das eleições o prazo de descompatibilização, né, para que magistrados e que membros do Ministério Público, policiais federais, policiais rodoviários federais, policiais civis, guardas municipais, militares e policiais militares concorram a cargo eletivo. Entraram nesse grupo as polícias penais federais, estaduais e distrital, né, que antes não eram citadas. Magistrados e membros do Ministério Público deverão se afastar permanentemente, né? Já militares será conforme o tempo de serviço. No caso dos policiais civis,
penais e federais e de guardas municipais, o afastamento, perdão, é temporário, né? Será temporário e apenas das funções inerentes, né, à atividade fim. Para entrar em vigor no próximo ano, Câmara e Senado vão precisar aprovar antes de outubro deste ano. É correr contra o tempo agora, né? É correr contra o tempo agora. Então a CCJ do Senado aprova o voto impresso e 20% das vagas no Legislativo para as mulheres, né? É uma vitória, e a gente falou isso no começo. O que vai acontecer a partir de agora para tentar barrar essa mudança, mas é uma vitória da oposição, uma vitória do povo brasileiro, que o povo queria exatamente isso. Se nós teremos, se isso acontecendo, né, se vai ser mantido, né, agora pelo menos a CCJ aprovou, e nós vamos ver aí quais serão as movimentações para que seja aprovado, e tem que ser aprovado antes de outubro deste ano, ou até outubro deste ano. Vamos falar agora da Futura Soluções Agrícolas, né? A Futura Soluções Agrícolas que está conosco aí também desde junho, né? Entrou na nossa... Está conosco aí desde, né, outubro, entrou aí no hall, né, dos nossos colaboradores. Deixa eu ver se eu consigo pegar a Futura aqui, né, no nosso equipamento, para que a gente possa trazer a informação da Futura Soluções Agrícolas, que trabalha aí lado a lado ao Homem do Campo, né? E é a distribuidora oficial, né, da Eurofilt aqui para o Mato Grosso do Sul. A Eurofilt é uma empresa, né, especializada em diesel e que está presente em mais de 12 países, filtros, né, de alto desempenho para diesel, e está presente em mais de 12 países. E aqui, né, em Mato Grosso do Sul, a distribuidora oficial é a Futura Soluções Agrícolas, que está sempre aí já no mercado, já há mais de 10 anos, né? Essa é a marca, né, do trabalho ao lado do Homem do Campo aqui na fronteira Ponta Porã, Pedro Juan Cavalheiro. Então, a Futura Soluções Agrícolas que teve início aqui no ano de 2014, né? 2014. E aí já tem aí como objetivo, sempre teve, né, trabalhar ao lado do produtor rural. Em 2014, né, aqui em Ponta Porã, nasceu a Futura Soluções Agrícolas, e que foi fundada a partir de uma ideia de estar, né, ao lado foi uma atitude visionária, uma ideia humilde, visionária, mas a empresa surgiu com o propósito claro de oferecer soluções diretas e eficazes para os inúmeros desafios do dia a dia do produtor rural. Desde o início, né, o diferencial da Futura Soluções Agrícolas tem sido o jeito único e personalizado de atendimento, focado em entregar a solução mais adequada para cada situação, construindo assim uma base sólida de confiança e parceria, né? E a missão, né, da Futura era e agora é consolidada, né? Porque é a referência em soluções agrícolas e negócios imobiliários e imobiliários rurais aqui, né? Urbana e rurais aqui na região de fronteira de Ponta Porã, Pedro Juan Cavalheiro e suas redondezas, consolidando a atuação em Mato Grosso do Sul, expandindo para toda a região centro-oeste a longo prazo e depois se tornando um nome reconhecido e essencial para o agronegócio em todo o Brasil e em todo o Paraguai, né? Então essa é a Futura Soluções Agrícolas. Quem também está conosco é a Conveniência Baturité, lá na Rua Baltazar Saldanha, em frente à GESU, já na divisa com a Escola Estadual Dr. Miguel Marcondes Armando. E ali você pode tomar aquela cervejinha gelada, num ambiente familiar, num ambiente agradável. Você vai ser bem atendido pelo Carlinhos Dalzacre e seus familiares, né? E se você não quiser tomar uma cervejinha, tem um vinho bom, tem uísque, tem vodka. E para você que quer tomar aquela cachaçinha de Minas, é lá na Baturité que você vai, porque lá tem os vários sabores, né, daquela seladinha, dose única. E o que faz sucesso mesmo, segundo o Carlinhos Dalzacre, são as raizadas, né?
Para quem gosta de uma cachaça, a cachaça de Minas é realmente muito boa. Para você que não pode com álcool, não gosta de bebida alcoólica, e para as crianças tem as mais variadas marcas de sucos e refrigerantes ali, né, na conveniência Baturité, além de doces e salgados. Para aquelas pessoas que não curtem de jeito nenhum filas de grandes supermercados, pode ir com certeza ali na conveniência Baturité, que é uma conveniência bastante sortida e você vai encontrar tudo que você precisa por ali. Bom, vamos lá com as informações esportivas. Nós tivemos jogos pela Libertadores e América. Ontem o Vélez ganhou do Fortaleza 2-0. Fortaleza se despede então da Libertadores. O Racing ganhou do Peñarol por 3-1. O Racing se classificou, havia perdido por 2-1, né? Fora de casa, e ganhou por 3-1, se classificou. O São Paulo, que eu achei que venceria aí com facilidade o Atlético Nacional de Medellín, sofreu, né? Começou com 3 minutos de jogo fazendo 1-0. E depois tomou um gol de empate, né? Tomou um gol de empate aí por volta de 25 minutos do segundo tempo. Não conseguiu fazer o segundo gol, foi para os pênaltis e o São Paulo se classificou. Hoje tem Estudiantes e Cerro Porteño. O primeiro jogo lá, o Estudiantes venceu por 1-0 em Assunción, né? O Internacional recebe o Flamengo também hoje. O Internacional perdeu o jogo fora de casa, 1-0, vai precisar vencer para levar por um gol de diferença para levar para os pênaltis. Amanhã tem LDU Quito e Botafogo. Botafogo venceu fora de casa por 1-0. Tem também River Plate e Libertad, onde o primeiro jogo terminou empatado em 0-0. E o Palmeiras, que ganhou por 4-0 fora de casa, recebe o Universitário do Peru, né? Venceu por 4-0, joga pelo empate o Verdão, né, que está bem aí na Libertadores de América. Na Sul-Americana, nós tivemos, deixa eu ver os jogos de ontem. O Huracan foi derrotado pelo Once Caldas por 3-1, no agregado ficou 4-1 para o Once Caldas. O Once se classificou, né? E aí nós tivemos o Muchukruna ganhando do Independiente del Valle por 2-1. Houve empate no agregado. Nos pênaltis deu o Independiente del Valle por 4-2. O Fluminense, que já havia vencido o América de Cali por 2-1 fora de casa, venceu por 2-0, placar agregado de 4-1, né? O Cienciano vai jogar contra o Bolívar, né? Perdeu, o Cienciano já havia perdido para o Bolívar por 3-0 e agora recebe, né, o Bolívar, mas vai ficar uma missão bastante complicada. Hoje nós temos Universidade Católica, o Aliança Lima se enfrentando. O Aliança Lima lá no Peru ganhou por 2-0. Nós teremos também hoje o Independiente da Argentina enfrentando a Universidade de Chile. O Universidade ganhou o jogo lá no Chile. Amanhã nós teremos Godoy Cruz e Atlético Mineiro. Atlético Mineiro ganhou por 2-1, joga pelo empate. E teremos Lanús e Central Córdoba no confronto argentino aí, né? O Central Córdoba ganhou o primeiro jogo por 1-0. Né? São esses aí então os jogos aí da Sul-Americana e da Libertadores, e assim nós vamos encerrando, né, o nosso canal Fatos, Informações e Opiniões desta quarta-feira, dia 20 de agosto de 2025. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã com mais informações, se Deus quiser.